Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que tem uma visão assim bem surpreendente sobre o que realmente faz um casamento durar. Sério, pode esquecer o que a gente costuma ouvir por aí, porque essa abordagem vai direto ao ponto de uma forma totalmente inesperada. Pensa só na cena, que é como o livro começa. Um casamento, tudo lindo, sabe? A noiva entrando, o noivo todo sorridente. Aí o pastor faz aquela pergunta clássica, né? Alguém aqui se opõe a esta união? E de repente, lá do fundo da igreja, um homem se levanta e manda a pergunta na lata. Como vocês sabem? Como dá para ter certeza? Imagina, o silêncio que ficou no lugar. Chocante. Então, essa pergunta bombástica é justamente o pontapé inicial do livro que a gente vai explorar hoje. Quando pecadores dizem sim, do pastor Dave Harvey. E o argumento dele é que a resposta para essa pergunta, bom, não é nada do que a maioria das pessoas imagina. E o ponto dessa pergunta, claro, não é estragar a festa de ninguém. A ideia é outra. É chacoalhar aquelas nossas certezas, as ideias mais comuns que a gente tem sobre casamento. Naquele climão de silêncio na igreja, começou a passar mil coisas na cabeça dos convidados, né? As respostas mais óbvias. Ah, mas eles se amam muito, deve ter pensado a madrinha. Outro amigo lá pensando, não, o segredo é compatibilidade. Aí vem as outras coisas, vem de família boa, tem um plano financeiro, já leram tudo que é livro sobre o assunto. E o que o livro argumenta é que, olha, tudo isso ajuda, claro que ajuda, mas não é o alicerce, não é o principal. Ok, então peraí. Se amor, compatibilidade, grana, se nada disso é o principal, o que é então? Pois é, a resposta que o livro dá vai muito, mas muito mais fundo. E aqui está o pulo do gato. A tese central do livro é essa. A qualidade, a durabilidade de um casamento, no fim das contas, depende do que cada um ali acredita sobre Deus, da sua teologia. É isso aí, o autor, Dave Harvey, fala com todas as letras. E o mais interessante nessa ideia é como ela tira o foco das coisas de fora, das circunstâncias, e joga todo o peso para uma convicção que está dentro da gente. Beleza? Vamos entender isso melhor. O que o livro quer dizer com teologia para o casamento? Calma, não é sobre ter um diploma ou saber grego e hebraico. É sobre aquela visão de mundo fundamental que todo mundo tem, mesmo sem perceber. E para explicar isso, o autor usa uma metáfora que é, nossa, genial. Ele fala que é como abotoar uma camisa. Pensa bem, se a gente erra o primeiro botão, pode fazer o resto com o maior cuidado do mundo. Não adianta, a camisa inteira vai ficar torta. No casamento, a teologia, ou seja, a nossa visão sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo, é esse primeiro botão. Se esse botão está no lugar certo, o resto tem chance de se ajeitar. E essa teologia certa, segundo o livro, se apoia em 3 pilares. O primeiro é o alicerce, que é a Bíblia, que vai definir o que é o casamento. O segundo é a fonte, o Evangelho, que dá a graça para conseguir viver isso na prática. E o terceiro é o foco, que é a glória de Deus, o que dá um propósito maior para tudo. Mas é agora que a coisa fica bem pessoal e desafiadora. Para resumir o impacto do livro, no prefácio mesmo, o autor Paul Tripp solta essa frase que é um soco no estômago. É aqui que a conversa vira de ponta cabeça. Porque o argumento central é este. Para um casamento funcionar de verdade, é preciso uma mudança radical de foco. Parar de ficar apontando o dedo para os defeitos do outro e, em vez disso, olhar para dentro, olhar para si mesmo. E é exatamente essa mudança. A nossa tendência natural, quando dá briga, é fazer uma listinha mental de tudo que a outra pessoa fez de errado, né? Mas a abordagem do livro força a gente a virar esse espelho, a começar a análise pelo nosso próprio coração. O livro vai fundo nisso, pegando a ideia do apóstolo Paulo, que se chamava de o principal dos pecadores. E olha, a ideia aqui não é de auto-ódio, nada disso. É sobre reconhecer com honestidade que o maior obstáculo para o amor, para a paciência, para a graça no casamento não está do outro lado da cama, está dentro da gente. É uma ferramenta para gerar humildade, entende? E vamos em frente, porque essa consciência de si mesmo acaba revelando um conflito. Uma batalha constante que acontece dentro de cada um. O livro dá um nome para essa luta. É a guerra entre a carne e o espírito. E quando ele fala carne, não é do corpo físico, não. É daquele princípio de egoísmo, de pecado, que mora dentro da gente e que está sempre remando contra o que é bom. E é essa guerra aí, interna, que acaba explodindo nos conflitos do dia a dia do casamento. Aí a gente pode pensar, nossa, mas ficar focando no meu próprio erro, isso parece receita para tristeza. Só que o livro apresenta um paradoxo incrível. É justamente ao encarar essa realidade amarga que se encontra o caminho para um casamento doce, próspero.
E o ponto-chave está todo nessa citação, que é de um pastor antigo. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Basicamente, ela resume a solução do livro. É só quando a gente entende o tamanho do problema, o nosso próprio egoísmo, que a gente passa a dar valor de verdade para a solução. Na prática, isso muda tudo. Quando a gente se enxerga como o principal problema na relação, a postura muda completamente. A gente para de cobrar justiça do outro e começa a oferecer a mesma graça que a gente precisa tanto. A dinâmica sai daquela coisa de quem tem culpa e vai para como a gente pode ter graça um com o outro. E é aí, diz o livro, que a verdadeira doçura aparece. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? E se o maior obstáculo no relacionamento, ou seja, o reconhecimento da nossa própria falha, for, na verdade, a chave para a conexão mais profunda? E se aquilo que parece ser a maior ameaça for o caminho para a humildade, para a graça e para um tipo de intimidade que a gente nem imaginava ser possível? É uma ideia que realmente pode mudar tudo.